Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre propriedades dos radicais. Caso você tenha perdido o primeiro vídeo, vou deixar um link para ele na descrição desse vídeo. Vem comigo! Propriedade 4. Nessa propriedade, vamos aprender a tratar a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice. Se as raízes tiverem o mesmo índice e estiver multiplicando, eu posso juntá-las numa mesma raiz ou posso fazer o contrário. Se eu tenho um produto de dois radicandos dentro de uma raiz, eu posso separá-los e tratá-los de forma diferente. Vai depender muito de qual a necessidade da minha operação no momento da conta. Vejamos. Eu tenho aqui raiz quadrada de 4 vezes 9. Eu sei calcular separadamente a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Nesse caso, é mais vantajoso eu separar os dois. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Numa conta, eu poderia simplesmente efetuar o cálculo. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 8 vezes 3. Eu posso separar em raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 3. Raiz quarta de 2 vezes 5. Posso separar as raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 5. Agora vamos fazer o inverso. Raiz quarta de 8 vezes raiz quarta de 2. Eu posso juntá-los. Raiz quarta de 16. Em um cálculo rápido, aqueles que nós aprendemos na primeira aula sobre radiciação, eu posso descobrir que raiz quarta de 16, na verdade, é 2. Mas como aqui eu só quero fixar o cálculo, nós não vamos continuar a conta. Vamos para o próximo. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 4. E achar raiz quinta de 8. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2. Novamente, junto e multiplico. 6 vezes 2, 12. Propriedade 5. É a mesma coisa da multiplicação, só que agora com a divisão. Lembrando sempre que o denominador nunca pode ser zero. Não existe uma divisão por zero. Então, raiz oitava de 5 sobre 3. Vou separar raiz oitava de 5 vezes raiz oitava de 3. O mesmo aqui embaixo. Raiz quadrada de 7 sobre 3. Separo em raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 3. Olha esse caso aqui. Raiz cúbica de 16 sobre raiz cúbica de 2. Aqui nesse caso eu vou fazer o inverso. Vou juntar os dois. Teria raiz cúbica de 16 sobre 2. Aqui seria vantajoso fazer essa operação. Por quê? Porque eu sei quanto é 16 vezes 2. Vai dar 8. E por que o 8 aqui para mim é interessante? Porque a raiz cúbica de 8 eu sei que é 2. Porém, como eu quero apenas fixar as propriedades, eu não irei efetuar as operações. Vamos para o de baixo. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 6. Eu posso juntá-las em uma só raiz. Raiz quadrada de 5 sobre 6. Propriedade 6. A propriedade 6 trata de raiz de raiz. Sempre quando tiver uma raiz dentro da outra, eu posso juntá-los numa só e multiplicar os seus índices. Vamos ver como é que fica? Raiz quinta de raiz cúbica de 5. Vou juntá-los todos em uma só raiz e vou efetuar a operação. 5 vezes 3, 15. Raiz sétima de raiz quadrada de 3. Novamente, junto numa raiz, 7 vezes 2, 14. Raiz quinta de raiz quarta de raiz cúbica de 7. Bem feio, né? Mas é muito fácil. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada de 13. Lembrando, quando não tem nada, tem? Isso aí, tem 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos para a propriedade 7. A propriedade 7 é bem tranquila. Sempre quando tiver uma raiz elevada a uma potência, eu vou pegar esse expoente e vou jogá-lo para dentro da raiz, multiplicando assim com o expoente do meu radicando. Por exemplo, aqui, o 2 está do lado de fora. Eu vou jogar ele para dentro da raiz e vou multiplicar com 5. 2 vezes 5, 10. A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Jogo o 8 lá para dentro e multiplico com 2. 8 vezes 2, 16. Aqui nesse caso ó, fica até fácil. Lembra lá da nossa primeira aula sobre as propriedades da radiciação? Ó, fatiou, passou. Raiz quinta de 4. Aqui, como não tem nada, é como se tivesse 2. E aqui é como se tivesse 1. Então basta multiplicar. 4 vezes 1, 4. Vamos resolver alguns exercícios? Nesse primeiro, eu tenho raiz quarta de 5 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4. Pois bem, vamos separar essas raízes. Agora eu cancelo, tirando da raiz e multiplico. 5 vezes 7, 35. Vamos para o próximo. Raiz cúbica de 4 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Irei separá-los. Feito isso, agora eu uso a propriedade do cancelamento. Agora é só multiplicar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 à quarta. Vamos separar. Aqui tem uma maldadezinha. 5 à quarta, na verdade, é
5 vezes 5 vezes 5. Nesse caso, eu posso juntar esses dois 5 e esses dois 5. Dessa forma, eu posso reescrever essa raiz. Aqui o índice, quando não tem nada, é 2. Basta agora usar a propriedade do cancelamento. Então, teremos 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Vamos para o próximo. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Vou juntá-los numa só raiz. 2 vezes 4, 8. Nas aulas anteriores, aprendemos que para calcular a raiz, temos que fatorar. Então, raiz cúbica de 8 vai ser 2. Raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao cubo. Novamente. Agora, fatiou? Passou. Vamos continuar. Raiz de raiz. Raiz quinta de raiz quadrada de raiz cúbica de 3 elevado a 60. Vamos botar dentro de uma só raiz e agora efetuar a multiplicação. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Olha, agora é só cancelar. Essa aqui é interessante. A priori parece ser uma conta bem difícil, não é? Vamos ver como resolve. Vou colocar tudo dentro de uma só raiz. Agora efetua a divisão e agora é só calcular a raiz. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 64 é 4. 4 mais 2, 6. Potência de uma raiz. Aqui é simples. Basta eu repetir o radical, jogar o expoente para dentro da raiz e agora, nesse momento, eu posso aplicar aquela propriedade da simplificação. Veja, ambos são pares. Se é par, posso ter dividido por 2. Aí eu vou ficar com raiz quadrada de 16. 4 dividido por 2 é 2, então não preciso colocar. 2 dividido por 2 é 1. Como é 1, também não preciso colocar. E quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Vamos ver esse último. Raiz décima de 2 elevado a 5 vezes raiz quadrada de 2. Veja, eu não posso fazer a multiplicação porque, nesse caso, os índices são diferentes. Porém, lembra do nosso primeiro vídeo sobre propriedade? Então, nele, existia um vídeo onde eu poderia simplificar ou multiplicar meu índice por um número. Nesse caso, vou fazer a simplificação que parece ser mais fácil. Ambos são múltiplos de 5, então teremos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Irei efetuar a multiplicação, raiz quadrada de 4. E quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Aqui, finalizamos nosso segundo vídeo sobre as propriedades dos radicais. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima!